Poucos de vocês sabem que a famosa bruxa do 71, quer dizer, Dona Clotilde, se chamava Angelines Fernandes. Muito famosa por causa do seriado Chaves, Angelines tem uma história curiosa. Você sabia que ela já foi guerrilheira e lutou até contra o fascismo na Espanha? Angelines foi uma mulher talentosa e literalmente guerreira, que encantou a todos com o seu jeito simples de fazer humor e com suas várias atuações em telenovelas, o que rendeu até prêmios. No vídeo de hoje, eu conto para vocês como é a história de vida e morte dessa grande atriz. Eu sou Benjamin e é um prazer contar histórias para vocês. Antes de irmos direto ao assunto, eu preciso explicar para vocês alguns fatos sobre a Guerra Civil da Espanha, para então adentrar a vida de Angelines. Francisco Franco. Você já escutou esse nome por aí? Para os desinformados, ele foi um general espanhol, conhecido por ter sido ditador da Espanha entre 1936 e 75. Sua ditadura recebeu o nome de franquismo e, por meio da Guerra Civil Espanhola, com conflitos travados entre 1936 e 39, foi que ele conseguiu chegar ao poder. Francisco Franco e os grupos que o apoiavam, chamados de Movimento Nacional, tinham auxílio do regime fascista da Itália e do regime nazista alemão, que enviaram diversas tropas e armamentos para que os conservadores lutassem durante a Guerra Civil. Francisco Franco colocou fim à Segunda República Espanhola, dando início ao Reino da Espanha. Sua ditadura foi marcada por ser conservadora, nacionalista e com características fascistas. Até aqui, tudo entendido? Bom, mas o que diabos a atriz Angelines tem a ver com isso? A verdade, caro amigo, é que Angelines, além de ser uma verdadeira artista, foi guerrilheira e lutou contra o fascismo na Espanha nessa época. Ao contrário do resto do elenco de Chaves, Angelines nasceu em Madrid, na Espanha, no dia 9 de julho de 1922. Não se sabe muito sobre sua infância, família ou mesmo sobre o que ela gostava de fazer quando criança. As informações sobre o começo da vida de Angelines são um pouco vagas, mas sabe-se que com 17 anos ela já tinha começado a lutar contra o ditador Franco. Após a vitória do golpe de Estado em 39, começou a repressão do regime Franco, período em que as perseguições e desaparecimentos se seguiram. Entre as pessoas perseguidas estava a nossa querida Dona Clotilde. O governo espanhol afirma que pelo menos 500 mil pessoas morreram e mais de 100 mil desapareceram durante o período do ditador fascista no poder. A bruxa do 71 usava armas, ao lado de membros de movimentos trabalhistas, feministas, sindicalistas e republicanos. Além disso, ela fazia parte dos guerrilheiros espanhóis que lutavam contra a ditadura. Quem diria que a inofensiva Dona Clotilde já tinha até sido guerrilheira. Angelines se mostrava indignada com o avanço fascista e com a miséria em que o seu povo vivia, e por isso ingressou aos grupos rebeldes. No dia 1º de abril deste ano, quando se completaram 80 anos desde o final do conflito na Espanha, a artista foi muito lembrada pela mídia e nas redes sociais por causa de sua oposição atuante diante do regime Franco. Mas com 25 anos de idade, Angelines foi descoberta pelos militares e passou a correr risco de vida. Foi quando ela então decidiu que precisava sair da Espanha e começar uma vida nova em outro lugar. Foi então que ela resolveu ir para o México. Chegando lá, as coisas não saíram como Angelines esperava. Ela não conseguiu exílio no México e precisou escolher outro destino. Ela então vai para Cuba, onde esteve por um tempo indefinido. A filha de Angelines, Paloma Fernandes, ao descrever a mãe, disse o seguinte: tinha um caráter forte. Para ela não havia meias tintas. Ou era branco ou preto. Não podia ser cinza. Era uma mulher que levava a sério seus valores e às vezes as pessoas não lidavam bem com isso. Segundo relata Paloma, a vida de sua mãe não foi fácil em Havana. Ela passou por muitas dificuldades, especialmente no início. Infelizmente, também não temos muitas informações sobre quanto tempo exatamente Angelines morou em Cuba. Mas sabemos que o que a levou para o México foi o seu talento como atriz. O México foi o lar de muitos espanhóis que escolheram viver no exílio, porque o México foi uma das poucas nações que não deu as costas à República e que, por mais de 30 anos, denunciou o regime fascista de Francisco Franco.
Estima-se que cerca de 25 mil refugiados chegaram ao país azteca durante esse período. E Angelines era uma dessas pessoas. No México, ela acabou encontrando o ator espanhol Ángel Garza, que também estava fugido da ditadura na Espanha. Para tentar ajudar a compatriota, Garza começou a indicar amiga para trabalhos como atriz. O primeiro trabalho de Angelines foi em uma peça no Teatro Fabregas. Sua participação foi discreta, mas o suficiente para ser notada. Depois, ela foi chamada para fazer outra peça, só que dessa vez seria a protagonista. A peça se chamava La Casa del Loca e foi exibida em 1948. Eu não posso esquecer de citar que ela também trabalhou como radioatriz. Ela fazia participação em radionovelas de uma rádio na Cidade do México. Angelines teve uma boa participação no começo da televisão mexicana. No dia 31 de agosto de 1950, foi feita a transmissão inaugural da XE1GC, no canal 2 do México. O rosto de Angelines foi um dos primeiros a aparecer na telinha, fazendo dela uma parte essencial da história do México. Meses depois de aparecer na televisão mexicana, Angelines foi até Cuba para também fazer uma participação na televisão. Era a sua carreira começando a alçar voo. Em 1955, a atriz estreou no cinema como Maria Elena Márquez no filme Maternidade Impossível. Angelines viveu a época de ouro do cinema mexicano, inclusive um período em que se consagrou como uma bela e talentosa atriz. Em 1959, ela fez seu primeiro papel em novelas, em Teresa, novela estrelada pela grande atriz Maricruz Olivier. A novela tinha apenas 3 capítulos, mas foi considerada um verdadeiro sucesso. Nesses anos, Angelines dividia seu tempo entre a televisão e o cinema. Ao todo, foram 25 filmes. Ao lado de Cantinflas, um famoso ator e humorista mexicano, Angeline fez vários filmes, como O Padrezinho, em 64, e O Professor, em 71. Nesse último filme foi onde ela conheceu seu eterno amigo Ramon Valdés, que conhecemos mais como Seu Madruga. E foi aí que surgiu a oportunidade de trabalhar na televisão, ao lado de Dom Ramon e Roberto Bolanhos, o Chaves. Depois que Ramon indicou Angelines, ela construiu uma personagem sólida e muito diferente da sua personalidade na vida real. Os familiares da atriz a descreviam como uma mulher doce, forte, bonita e ousada. Tudo exatamente ao contrário da velha que apavorava Chaves, Kiko e Chiquinha. Antes considerada uma das mulheres mais bonitas do México, depois que fez fama como Dona Clotilde, Angelines disse em entrevista que muitas crianças começaram a ficar com medo dela. Ela dizia que isso a deixava triste, mas que depois de um tempo começou a rir da situação. Apesar de já ser uma atriz famosa no México, foi no seriado Chaves que ela ficou conhecida em outros países, como Brasil, Espanha e Venezuela. Em outros programas do Chespirito, ela teve participações frequentes como Maricota Natita, a famosa Dona Cotinha. No dia 9 de agosto de 1988, um acontecimento deixou Angelines acabada. A morte de Ramon Valdés foi um baque na vida da bruxa do 71. Como eu citei, os dois eram muito amigos, e parte do sucesso da vida da atriz aconteceu por causa da indicação de Dom Ramon. Ela ficou devastada. No dia do velório do ator, Angelines se debruçou no caixão do amigo enquanto chorava e lamentava sua morte. Mas mal sabia ela que a mesma coisa que matou Ramon Valdés tiraria sua vida alguns anos depois. O passado sofrido da atriz fez com que sua vida fosse marcada pela depressão, que agravou-se mais ainda com a morte de Ramon. A filha da atriz disse que ela passou boa parte da sua vida sentindo falta da família e da sua terra natal. Depois de 23 anos trabalhando ao lado de Roberto Bolanhos, Angeline teve de se afastar do trabalho por causa de um câncer de pulmão. Assim como Ramon, a atriz fumava de forma excessiva e tinha adquirido o vício em tabaco quando era muito jovem. Mesmo doente, ela ainda teve forças para estrelar seu último filme intitulado como Bela entre las Flores. No dia 25 de março de 1994, Angelines Fernandes morreu por causa do câncer de pulmão. Curiosamente, a atriz que interpretou a Bruxa do 71 morreu quando tinha exatos 71 anos. Embora ela tenha sobrevivido aos horrores da ditadura em seu país e vivido para ver a queda da ditadura de Francisco Franco,
Angelines nunca voltou à Espanha, nem depois de morta. Seu corpo está enterrado no Mausoleus del Ángel, na cidade do México. O que resta dela é apenas saudade. E por hoje, eu fico por aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo.